Theodor Adorno foi um filósofo alemão do século XX que, juntamente com outros pensadores bem conhecidos como Walter Benjamin, Marcuse, fundaram em 1924, se eu não me engano, a chamada Escola de Frankfurt. E essa escola ela tinha como um dos principais objetivos desenvolver reflexões e teorias acerca dos efeitos do capitalismo no mundo contemporâneo. Então, sob essa perspectiva, Theodor Adorno, juntamente com Max Horkheimer, que era também um filósofo e sociólogo componente desse grupo, eles desenvolveram um conceito chamado de indústria cultural. Inicialmente, eles desenvolveram a dialética do esclarecimento, que depois o Adorno aprimorou, refinou e desenvolveu e escreveu o livro Dialética Negativa. Esse livro, Dialética Negativa, ele parte essencialmente de uma crítica à dialética hegeliana. Porque quando Hegel coloca a questão sobre o ser no modo do conceito, né, Adorno vai perguntar, tá, mas quais conceitos? De onde eles vêm? Quem cria isso? Então, a partir dessa ideia, ele e o Horkheimer vão desenvolver o conceito de indústria cultural, onde eles vão analisar a padronização e a produção em massa e, consequentemente, a padronização, né, de obras culturais, e ali abarca a indústria musical, né, as obras de arte que são replicadas e produzidas em massa para venda, a indústria cinematográfica. A TV era algo que era novidade na época, mas vai abarcar tudo isso, né? E o Adorno vai dizer o seguinte, olha, a partir dessa padronização e dessa produção em massa das obras culturais, nós teremos a médio prazo um empobrecimento geral da cultura e do pensamento reflexivo, porque agora ele vai falar isso em analogia à dialética hegeliana, ao ser no modo do conceito, porque ele vai dizer o seguinte: agora nós temos um pensamento pronto, agora não é necessário mais pensar, porque antes aquelas lacunas da realidade entre Kant e Hegel, que Kant vai colocar, né, a questão, será que a verdade da coisa em si, será que o fenômeno, será que a representação realmente equivale à verdade da coisa em si? O Kant vai dizer, não, nós não podemos ter certeza disso, e o Hegel vai dizer, sim, isso ocorre porque o ser somente existe no ser no modo do conceito, né? Então essa lacuna da realidade que estava pendente, Adorno vai dizer, bom, agora ela pode ser preenchida, e ela vai ser preenchida com conceitos que são produzidos, criados. Quem cria esses conceitos? Então, a partir daí, ele vai falar da indústria cultural, né? Ele vai desenvolver o conceito de indústria cultural e ele vai dizer o seguinte, bom, se esse pensamento, se esse conceito realmente equivale, né, à verdade da coisa em si, voltando, ele sempre faz analogias à dialética hegeliana. Outra analogia que ele faz também é sobre o Aufhebung, que é a supressão do negativo, né, da oposição, que ele vai dizer, é uma supressão total do indivíduo, do individualismo. O indivíduo nessa indústria cultural, ele se encontra alienado no sentido de que ele não está produzindo aquilo que ele está consumindo algo que não foi ele que produz, e muitas vezes essa necessidade que ele está suprindo, na verdade não é uma necessidade, é uma necessidade também criada por essa indústria, não é uma necessidade genuína. Então, o Adorno vai dizer, o indivíduo dentro desse sistema, ele está totalmente alienado, e ele vai passar por um empobrecimento, que vai ser um empobrecimento individual, mas também em massa, da reflexão, porque agora, a partir desse pensamento pronto, né, não é mais dado por esses conceitos, que são conceitos fabricados, não é mais necessário fazer uma reflexão aprofundada acerca de algo. Que esse seria o propósito inicial, e essa é a crítica do Adorno. Esse seria o propósito inicial da cultura.
das obras culturais. As obras culturais, elas deveriam promover uma reflexão mais aprofundada acerca de algo, mas a indústria cultural, ela descaracteriza totalmente o propósito inicial dessas obras, fazendo que não haja uma reflexão acerca uma reflexão profunda acerca de qualquer coisa que seja colocado, né, por essa obra, assim como a médio prazo Adorno vai falar de um empobrecimento também da cultura, que a indústria cultural promove o empobrecimento da cultura em massa e o empobrecimento do indivíduo enquanto ser capaz de reflexão mais aprofundada.